de como proceder, e depois a gente irá abrir para perguntas. Aqui do ladinho, onde que tem o chat, deixe uma boa noite de vocês para registro de presença, porque como a reunião está sendo gravada, a gente vai mandar depois, se a querer solicitar, a gente manda para eles com a presença de vocês, tá bom? Qualquer outra pergunta, aí vocês deixem ali. Vamos deixar as perguntas para o final, porque para agilizar, né? Porque a nossa intenção não é demorar, nossa intenção é passar as informações, esclarecer algumas dúvidas e depois a gente abre para perguntas e sugestões. Então, conforme o pessoal está colocando, a gente já está em 62, já conseguimos praticamente 60% do nosso povo. Tá? Então, acho que podemos iniciar, Dionir. Opa, podemos. Está compartilhando aí já, né? Tá compartilhando a multitela. Não a tá multitela, isso. Aí eu vou colocar aqui a pauta, tá aí, justinho para vocês, né? Isso, apareceu. Então, aqui tem uns tópicos para a gente discutir e deixar alinhado para colocar em dia aqui, tá? Então, o que a gente colocou aqui como tópicos principais, levando em consideração as dúvidas que a maioria de vocês tem nos apresentado durante as conversas de WhatsApp e orientações, a gente foi elencando dessa forma, e se vocês tiverem mais algum tema, depois vocês podem colocar na hora de tirar suas dúvidas, tá ok? Então, o professor, durante essa pauta aqui da nossa reunião, que é mais uma reunião de alinhamento, né? Todo professor que pega a escola Polo, ele tem que ter disponibilidade de horário, de acordo com o quadro de aula, de distribuição de aulas, que a gente dispõe também, né? A última que foi disponibilizada para vocês é uma tabela Excel, que tem páginas no rodapé, com todas as turmas e todos os horários disponíveis, tá? Mas quando vocês pegam aulas lá na Gered, vocês têm que ter a disponibilidade de acordo com aquele horário que está ali. Tudo bem? O cronograma que a gente dispõe também sobre postagens, o cronograma sobre postagens também tem que ser seguido, tá? Tanto online quanto impresso. E aí a gente disponibilizou um último ali, eu acho que foi o Odair que colocou aquele último, para a gente fazer sempre da mesma forma, tá? Atividades impressas e atividades de Clésio. A gente deve seguir aquele cronograma ali, tá? Claro que os professores que pegam depois acabam que ficando alguma coisa para trás, tipo diagnóstico, é claro que fica mais difícil de fazer, né? Mas aí lá no caso do Clésio, a gente está colocando por quinzena, no Clésio, desculpa, lá no drive compartilhado de atividades, nós colocamos por quinzenas. Então, o professor que está chegando por agora, sempre coloca na última quinzena que ele está. Por exemplo, eu disponibilizei lá agora a quinta pasta, a pasta da quinta quinzena, né? Então, o professor que está chegando agora, mesmo que seja atividade diagnóstica, vai colocar nesta quinta pasta, tá bom? E aí, todas as atividades, se você já quer adiantar algumas atividades avaliativas, também coloca lá na quinta pasta. E daí a escola só vai sempre olhar a última pasta, não vai abrir a primeira de novo, a segunda de novo, não vai fazer isso, tá? Então, vocês coloquem sempre na última pasta. Disponibilizar para o estudante remoto e online as atividades em Classroom. Então, mesmo que o aluno pegue remoto e que ele esteja lá na nossa lista do Classroom, a atividade tem que ser disponibilizada para ele também, tá? Porque a migração, ela existe, né? Uma hora ele está no impresso, daqui a pouco ele vai para o online, assim como pode ir para o presencial. Então, essa rotatividade existe. Então, a gente tem que disponibilizar a atividade para todos, tá? Então, na hora de colocar essa atividade, todos os alunos devem estar selecionadinhos, sempre para todos os alunos, tá? Atividade em Word, para o caso do Classroom, material de estudo também pode, e formulários, que são os mais fáceis de se fazer e mais fácil também do aluno responder. As atividades em Word, é sempre importante que vocês disponibilizem uma cópia para cada aluno, porque se vocês coloquem só visualizar, se vocês optam só por visualizar o arquivo, ele vai ter que bater fotinho para poder enviar para vocês, é um trabalho que é desnecessário. E também, se vocês colocarem como edição, um aluno acaba editando a resposta do outro, então cada um que responde modifica o mesmo arquivo, então esse é um problema também que a gente está enfrentando. Então você sempre coloca uma cópia para cada aluno. Tem muito aluno que reclama assim, eu não consigo abrir a atividade do professor, né? Não está dando para abrir a atividade, é porque está configurado de maneira equivocada. Tá? Sempre identifique cabeçalho, nós disponibilizamos um cabeçalho padrão do Polo 1, tá? Então vocês disponibilizem esse cabeçalho com o nome da escola, o nome do professor,
o componente curricular que ele está trabalhando e espaço para o nome dele também, tá? E também a escola de origem, a escola que ele tem matrícula, né? Ali ele tem que identificar também. E uma outra ideia também interessante, que vocês podem colocar nas atividades de vocês, se ela não for de retorno, se ela for só de leitura, vocês também escrevam isso. Esta é uma atividade de leitura nas orientações, tá? É uma atividade de leitura, não é necessário retornar para a escola, senão volta texto que eles deveriam ter como arquivo de leitura para eles e acaba voltando para a escola também. As atividades síncronas, que vocês devem também disponibilizar para ele no caso do aluno que está online, vocês têm que interagir com eles, né? E para isso a gente aconselha, né, que seja aula Meet, que está acontecendo essa semana com a maioria de vocês, né? Então, a cada 15 dias, pelo menos, vocês façam aulas do tipo Meet, para interagir com eles, tá? Claro que tem professores que interagem por WhatsApp, é uma maneira de interagir também, tá? Mas não deixe de fazer o registro certinho, e aquele registro tem que estar lá. Mesmo um professor que tenha alunos todos impressos, como a gente tem ouvido, mas meus alunos são todos impressos. Eu tenho que disponibilizar a aula lá no online, lá na plataforma Google? Sim, tem que disponibilizar lá. Primeiro que é um registro, que tu disponibilizou a atividade, né? A atividade estava lá, então ela tem que estar disponível lá como registro também, tá? Se acontecer algum problema de reprovação, algum tipo de recorrer do aluno, em caso de negativa de aprovação, a gente tem que ter registro de que foi disponibilizada a aula, tá? E a aula síncrona e a assíncrona seriam as atividades que ele faz fora do período que vocês estão interagindo. Todas as atividades, sejam impressas ou online, tá? Disponibilizar para o aluno remoto, sem acesso à internet, né? Aí, no caso, é as atividades que são para impressão. A postagem dessas é em drive compartilhado, que é o material para impressão. Quem não tem acesso ainda a essa pasta, deve pedir, tá? A gente tem o link, aí vocês entram em contato comigo ou com o Odair para pedir o link, a gente disponibiliza para vocês, vocês pedem acesso, porque vai negar acesso, claro, solicitem acesso, e eu acredito que não demora muito, tá? A Carla, geralmente, ela libera bem rapidinho o acesso para todos a essas pastas, tá? Ô, Decionir, eu já tenho o poder de liberar. Ah, então, bem mais rápido ainda. Então, vocês mandam direto para o Odair, desculpa, Odair, que daí ele já libera rapidinho. Aí você já tem acesso também. Se vocês têm dificuldade de localizar essa pasta lá no Drive de vocês, vocês peçam ajuda que a gente faz um tutorialzinho e libera para vocês como é que vocês encontram a pasta do material para impressão lá, tá? Esse material deve ser em PDF, tá? Nessa quinzena 4, eu peguei bastante materiais de Word lá e passei para PDF. Não é difícil de fazer isso, tá, gente? Por exemplo, ó, tem gente, mas eu tenho dificuldade em passar para PDF. Isso aqui que está na frente de vocês é um Word. Olha como é que se faz. Vai em arquivo, aqui à esquerda, salvar como, aí você escolhe o local que você quer esse trabalho, eu vou colocar na minha área de trabalho, que lá eu acho muito fácil, né? E aí você vai salvar. E aqui nessa segunda abinha aqui, onde está 97/2003, ou se tu clicar, tem uma opção aqui PDF. Quando tu clica aqui, tu cria uma cópia desse trabalho que tu traz na tua frente em PDF. E ela vai salvar lá na área de trabalho. Ou seja, eu estou com uma avaliação em Word. Como é que eu faço para fazer o PDF? Exatamente como eu acabei de fazer. Eu acabei de criar uma cópia disso aqui que vocês estão vendo, lá na minha área de trabalho, em PDF. Desculpa, eu vou ter que minimizar tudo aqui para poder mostrar para vocês, mas ela está lá, tá? Então, eu acabei de criar aqui, ó, reunião pedagógica aqui embaixo, no PDF. Então, é muito fácil de você ter a cópia em PDF. Eu sei que alguns de vocês talvez tenham dificuldade de fazer isso, mas é tremendamente simples, tá? Então, você cria essa cópiazinha lá e depois coloca no Drive em PDF, tá bom? E, importante também, tá? Com o nome do componente curricular. Eu também acabei mexendo lá na pasta de Drive na quarta quinzena, porque tinha muito lá que não estava com o nome do componente. As pastas dentro da quinzena, e aí tinha um probleminha, né? Tinha vários nomes, eu acabei de abrir o Drive que vocês dão uma olhadinha, tá? Por exemplo, turno 83, olha só como é que é. Aqui estão as quinzenas, a quinta quinzena já está aqui, tá? Quem tiver disponibilidade de atividade já pode pôr aqui, não tem problema. A quarta atividade, eu vou a quarta quinzena para vocês, olhem aqui. Ó. Todas elas estão com o nome do componente. Arte, inglês, ensino religioso, geografia, história. Não estavam todos assim, gente. Eu que mudei, tá? Alguns deles eu mesmo mudei. E é bastante simples. Por que tem que ser dessa forma aqui? Porque a escola vai abrir essa pasta
e eles têm que saber do que se trata, porque pode ter arquivo repetido, né? Porque a gente já pegou alguns arquivos repetidos, né? De professor que não é dessa turma. Então é importante que vocês nomeiem para a gente saber de quem é. Porque se, por exemplo, um outro professor de ensino religioso coloca nessa mesma pasta, eu vou saber que tem 2 arquivos. Então é importante saber qual que postou errado. E para renomear é bem simples. Tu clica com o botão direito em cima da pastinha e renomeia. Clica aqui e coloca outro nomezinho. E aí só dá um OK. Já está nomeado no componente, tá? Daí fica bem simples de se achar onde está. Tudo bem? Eu estou muito rápido? Não, né? Tá de boa. Se vocês acharem que está rápido, dá um grito aí, tá? Outra coisa bastante importante é preencher o diário online. O que eu devo preencher no Professor Online, que é o nosso diário, tá? Os campos que eu devo preencher. Porque houve bastante dúvida nisso também. Alguns dizendo assim, mas naquele polo lá é só para colocar a frequência. No outro polo é só avaliação. Então, o que vocês devem preencher? São essas coisinhas aqui, tá? A frequência, que eu acho que é a primeira coisa a se fazer, porque a partir do momento que tu preenche a frequência, tu vai ter acesso ao diário diário. Esse diário diário também é bem interessante, que ali você vai colocar os conteúdos, né? Conteúdos diários. Ali nos conteúdos diários, tem muita gente dizendo assim, mas eu posso colocar só quinzenal? Não, ele é diário, tá? Ele vai, depois que tu faz a frequência, ele abre para todos os dias. É claro que eu vou repetir conteúdo, porque lá é só conteúdo mesmo, tá? Você não precisa colocar a estratégia de como você fez, a página que você trabalhou, nada disso, tá? Você vai colocar o conteúdo que você trabalhou, seja o objeto de conhecimento que você trabalhou. Por exemplo, eu trabalhei números inteiros. Eu fiquei a semana inteira em números inteiros. Você só vai repetir números inteiros todos os dias daquela semana. Eu fiquei 15 dias só nisso. Então, tu repete todos os dias dos 15 dias números inteiros. Não tem problema, tá? Mas tem que ser preenchido diário. Isso é documento, tá? Depois a gente vai imprimir. E é obrigado a ficar por alguns dias lá arquivadinhos. Alguns dias ou mais, né? As avaliações. Toda avaliação tem que ter uma recuperação paralela, tá, gente? É obrigatório. Alguns me questionaram assim, mas se for só um trabalho, professor, eu tenho que fazer recuperação? Sim, trabalho também, tá? É uma atividade avaliativa, tá registrada, tem que ter recuperação paralela, tá? E aí, quantas avaliações e quantas recuperações? A média que a gente tem pedido para vocês é 3 avaliações por componente curricular, com as suas respectivas recuperações paralelas, ou seja, no total, 6 avaliações, né? 3 avaliações normais pelo calendário e 3 recuperações de acordo com a própria avaliação. Os planos, quinzenais e anual também, em PDF, que a gente tem que postar também no diário do professor online. Então, são essas coisas aqui, né? Frequência, diário, avaliações e planos. São 4 coisas, né? E aí, se vocês tiverem dificuldade em postar isto, vocês podem pedir auxílio para a gente, que a gente faz um tutorialzinho ou conversa tete a tete. Se vocês quiserem uma assessoria, a gente faz assessoria na escola, tá? Durante o período do dia. Eu fico 40 horas, tá? Durante o dia. De manhã e à tarde atendendo vocês. Eu só não posso atender à noite, hoje eu estou abrindo uma exceção, porque eu trabalho pelo ProEja à noite, tá? Mas durante o dia eu estou com vocês. Aí se vocês precisarem de assessoria, mas eu preciso pessoalmente, a gente se desloca até o Fraceto, a gente faz isso, tá? Sem problema nenhum. E se quiser conversar também por Meet instantâneo, a gente faz o Meet, a gente conversa sem problema nenhum e assessora vocês, tá bom? Comunicar em frequência, também é importante. Eu tenho um aluno lá que nunca fez nada. Tem que comunicar isso, tá? Porque isso é uma infrequência. Se ele não tem participação nenhuma, ele é infrequente, tá? Então é importante comunicar a gente, que daí a gente vai levar para a escola de origem, para ver o que está vendo, se esse aluno realmente está no online, ou às vezes ele já está lá no presencial, não foi comunicado, aí lá na plataforma ele continua inserido, né? Então é bom que vocês contem para a gente, tá bom? Planejar atividades pedagógicas, isso é bastante interessante também. Vocês têm que ter uma continuidade de conteúdos. Vocês não podem trabalhar aquela coisa sem continuidade que está fora da BNCC, né? A BNCC ela acabou que trazendo uma coisa bastante importante para todos nós, né? Não perder o continuismo, né? Porque o nosso conhecimento, a gente sabe que ele é helicoidal, ele vai crescendo em forma de hélice, né? Ele vai aumentando, sempre nos mesmos conceitos, mas ele vai aumentando a profundidade do conhecimento. E essa profundidade, ela tem que ser contínua, né? Então, a gente não pode perder a questão didática, pedagógica, a organização dessas aulas em continuismo, né? E quando vocês trabalham nas suas atividades pedagógicas, em links e filmes, assim por diante, vocês tomem alguns cuidados. Por exemplo, atividade impressa, você não pode colocar links lá.
Não deve, pelo menos, né? Porque se um aluno está em atividades impressas, pressupõe-se que ele não tem acesso à internet. Então, o link seria meio sem sentido. Tá? A não ser que vocês tenham comunicação direta com o WhatsApp e que sugiram algum vídeo, tá? E aí, esses vídeos, eu sugiro também que não seja filmes inteiros, por exemplo. Isso aí seria antididático, né? Então, o vídeo didático ele tem que ter 10 minutos, 15 no máximo, senão, ainda mais para as nossas crianças, né? Que eles são diferentes, né, do nosso tempinho, por exemplo. A gente sentava na frente de uma TV, eles têm uma eletricidade bem maior, eles querem mais e bem mais, né? A criatividade caiu, mas a necessidade da busca aumentou, né? Então, eles querem estar agitando o tempo todo, eles têm esse movimento maior do que nós tínhamos. A gente era mais calminho, eu acho. Então, a gente tem que ter essa sequência também, cuidar com o que a gente coloca lá, tá bom? Nosso plano ele tem que estar baseado na BNCC. Quem precisar disso, a gente tem, tá? Currículo base do território catarinense também. Se vocês precisarem de qualquer tipo de material de acordo com a BNCC, a gente tem. Enviar planejamento anual. O e-mail que está aqui é do Odair, tá? Vocês podem enviar o e-mail, o plano anual para ele, para arquivo de escola, além de postar lá na plataforma do professor online também. Tá? E assim, certo? Esse site aqui é da formação, tá? Quem não fez a formação no começo do ano, que gostaria de alguns esclarecimentos, depois a gente pode mandar esse link também da semana de formação do professor, que também teve a formação do aluno também, né? O aluno também precisa, tá? Alguns alunos ficaram sem essa formação inicial. Tem algumas orientações também nessa plataforma do Estado, naquela semana inicial de formação do ano. Então, vocês podem também disponibilizar para eles. Tudo certo? O Odair quer falar alguma coisa? Então, nossa reuniãozinha aqui. Tudo bem, gente? Por enquanto, nada. Depois eu acrescento. Então tá, esse aqui... Só uma pergunta. Entrou o professor Adriano, é professor novo ou ele está representando alguém? Não sei. Só para a minha chamada aqui. Não, estou presente. Então tá. Beleza, obrigado. Então, essa aqui seria uma versão slide do que a gente acabou de comentar, né? Aí tem algumas questões aqui que a gente colocou para vocês. Essa é uma mensagem de desafio para nós, né? A cada passo que damos em nosso tempo de conhecimento, um novo ser é concebido, com novos pensamentos, capazes de refletir e direcionar-se para novas ações. Essa é uma frase feita por esse autor aqui. Foi eu mesmo, tá? E aí tem algumas colocações também que a gente colocou aqui em slides para vocês, né? Sobre o mesmo tema que está lá na nossa pauta, eu coloquei aqui em slides para a gente ter uma ideia. Depois, se vocês precisarem desse material, a gente disponibiliza também, né? As atividades do ano letivo 2021, então vai ser duas modalidades, digamos assim, a síncrona e síncrona. A modalidade seria online impresso, né, para nós. Então, a assíncrona seria os materiais disponibilizados na plataforma e impressos, e a síncrona seria através de Meet, tá bom? O calendário, cronograma, está aqui abaixo, tá? Se vocês quiserem ter acesso, a gente tem ele sem problema nenhum, tá? A gente pode disponibilizar também para vocês, ó. Então, tá lá. Oi? A Adriana está pedindo ver se consegue centralizar a tela. Centralizar? Um F5 aí. A apresentação do começo? Isso. Ah, tranquilo. Não, isso, pegar a tela toda. É a apresentação do começo. Então tá aqui. Desculpa, é que eu estou acostumado a enxergar só eu mesmo, né? Então aqui, João Fraceto, somos nós, Escola Paula 1. A Escola Paula 1, né? Essa é a mensagenzinha de inicial, então nós estamos aqui, ó, com as nossas organizações. Impressos e plataforma Google, são as atividades assíncronas, e síncronas seriam as atividades de Meet. O calendário que a gente tem, né? A gente tem que tomar cuidado com essas postagens, elas são obrigatórias, digamos assim, né? Essas postagens são obrigatórias, a gente tem que ter. Isso aqui a gente disponibilizou pelo WhatsApp, se alguém quiser, está lá. Porque tem gente que pergunta assim, quando começa a quinzena, quando termina a quinzena? Nesse cronograma tem, tá, gente? Nessa partezinha azul aqui, ó, à esquerda aqui embaixo, ó, isso aqui seria as quinzenas. Claro que na hora que eu vou postar lá no plano quinzenal, por exemplo, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Hoje eu estava conversando com uma professora sobre isso também. Lá é 15 dias corridos, tá? Não importa se é feriado, se é final de semana, você tem que contar os 15 dias corridos no calendário para colocar o plano lá. Porque senão o sistema acusa que já tem data postada e assim por diante. Ele acaba não aceitando.
Então, se você terminou um plano no dia 25, o próximo tem que começar no dia 26, o quinzenal, estou falando da gente. E aí, quantas quinzenas lá da pastinha nossa que a gente está trabalhando e nas outras postagens de vocês, é esse cronograma que está aqui cheio de coresinhas bonitinhas que o Odair fez, tá? Então, a gente tem que seguir ele. A rotina, essa rotina aqui eu coloquei para chamar a atenção de nós mesmos, professores, tá? Nós temos que ter uma rotina, porque senão a gente não dá conta. Quem pegou a escola Apolo a princípio, talvez tivesse uma ideia diferente do que é. É muito mais trabalhoso do que o presencial, tá, gente? A gente trabalhou o ano passado como se fosse uma escola Apolo, né? Então a gente também teve o mesmo baque que vocês, e a gente não tinha experiência nenhuma também. E na primeira semana, a gente teve uma semana inteira de formação, que começava às 7h30 da manhã, 8 horas, e até 6 da tarde, era uma loucura. E em uma semana a gente teve que aprender tudo, e foi bem estranho para nós. E a rotina a gente teve que estabelecer, senão a gente enlouquecia, né? A gente não levantava da cadeira durante o dia e durante a noite. Então, estabelecer rotina é bastante importante, para a gente não ficar estressado, não ficar o tempo todo sentado na frente de um computador, que isso faz muito mal para a saúde. Então, diário online, professor online, estabeleçam quando vocês vão preencher isso, qual é o dia da semana que vocês vão fazer isso, para vocês não ficarem o tempo todo ali, tá? Crie uma agenda para vocês mesmos, é muito importante isso, tá? Ano passado eu trabalhei com 2 crianças em casa, uma de 7 e uma de 3, eu, sozinho, tá? E fazendo tudo que a gente está fazendo agora, que vocês estão fazendo agora também, tá? Então a gente tem que cuidar. As atividades propostas no Classroom, elas têm que ser devolvidas para o aluno, não é só postar lá e deixar lá, tá? A gente tem que corrigir, tem que fazer uma devolutiva, com nota ou sem nota, mas com observações de vocês, tá bom? Tem que ser feito. Nosso planejamento, baseado na BNCC, que a gente já citou ali, né? E aí, o e-mail novamente aqui do professor para vocês enviarem. Esse aqui é um modelo de planejamento anual que a gente disponibiliza para vocês também. Se vocês precisarem, a gente coloca no WhatsApp para vocês individualmente, quem precisar, tá? Não tem problema. Eu preciso do modelinho lá do planejamento. A gente manda para vocês, tá? Essa é uma estrutura do plano que a gente usou ano passado no Fraceto, que é o plano quinzenal. E aqui vocês têm que... É o plano das estratégias e metodologias de trabalho de vocês, tá? Que ele vai prever as aulas síncronas, as aulas assíncronas, o que vocês querem atingir, e aí vocês coloquem a data inicial da semana nele, a data final da semana também, da quinzena nele também, tá? Que também está lá no nosso cronograma de postagem. Busca ativa, que eu já falei para vocês, que é uma questão que vocês têm que informar. O aluno não fez nada, desde o começo. Informa para a gente quem é. Que daí a gente acessa o SIGESC, vê se ele está matriculado, se ele ainda deveria estar na plataforma, ou já deveria estar no presencial, a gente tem que saber, tá? Porque se for um caso de abandono, já a escola de origem tem que saber também. E é isso. Odair, é com você, meu filho. Obrigado. De nada. Professores, primeira pergunta que eu quero responder. Dicionir, só fecha o teu áudio, por favor. Já vou fechar. Já. Qual a função minha e do Dicionir? Nós dois somos coordenadores, tá? Temos basicamente a mesma função. Dividimos assim, eu estou na parte mais pedagógica, eu respondo às escolas e diretamente dúvida dos professores quanto função, falta, médico, o que está fazendo, o que não está. E quando eu consigo, eu olho o Classroom, eu olho os formulários, eu olho os planejamentos e vou alinhando as coisas. Planilhas infindáveis que não acabam, tá? O professor Adenilson outro dia estava conversando comigo, que é muita coisa, e eu estava dizendo para ele que a gente alivia bastante o trabalho de vocês, tá? Porque o que a Gered quer que se preencha é de montanhas. Então, nós temos hoje, só um minutinho aqui para ver se eu consigo compartilhar. Então, deixa eu ver aqui se aparece. Está aparecendo uma tela para vocês com os nomes. Tem uma notícia aqui para te dar. Está aparecendo?
Tá. Esse aqui é a tabela de contato de vocês. É importante preencher, porque quando a gente tem alguma necessidade urgentíssima, urgentosa, como se diz, que a secretaria precisa que a gente entre em contato, é bom ter, principalmente os e-mails. Essa outra tabela, que a maioria já está preenchendo, eu vou pegar aqui da professora Adriana Rodão, que ela preencheu bem bonitinha. Tem dados de todos os alunos, ponto de interrogação, onde que está a aluna Carolina, por exemplo. Isso é importante porque as escolas começaram a olhar isso aqui. Está meio demorado, mas está. Tem que preencher? Olha, tem que preencher, não precisa ser de agora para daqui a pouco, mas conforme as atividades de vocês vão acontecendo, elas têm que serem preenchidas, porque as escolas olham, e esse controle é muito exigido pela CREA, porque nós temos hoje 18 escolas, só um minutinho aqui, 114 professores, 2.674 alunos até ontem. Então, nós temos que prestar conta para toda essa gente. Quando um professor não faz uma atividade, ele está devendo para as famílias dessas escolas, e as escolas não estão querendo saber se o professor está entendendo ou não do sistema, eles querem, então a gente tem que prestar essa devida orientação. Então, o Dicionir fica com a parte das postagens, conferir as postagens, né, ver se o professor conseguiu colocar alguma coisa ou não impressa, olhar o Classroom, ver como é que está ali, conferir, ver anomalias, né, por que não está funcionando, e, quando possível, assessora a parte pedagógica. Eu fico na parte pedagógica, auxilio as escolas, auxilio a secretaria da escola. Simone, depois eu coloco ali para ti, tá? E quando eu consigo, eu olho o Classroom, eu olho as postagens, eu olho outras coisas de vocês também. Eu costumo dizer que o nosso serviço é call center. Ele está o dia inteiro bombando. E, diferente do Dicionir, eu tenho horário, mas eu também tenho sala de aula. Então, segunda de manhã e à noite eu estou em sala de aula, estou dando aula de Sociologia. Terça à noite eu estou dando aula de Sociologia. E quinta à tarde. Então, nos outros horários eu atendo conforme a demanda, porque tem dias que a gente está em reunião, a Gered não tem hora de marcar uma reunião. Então, a CREA, o Estado, não tem hora de marcar uma reunião. A qualquer momento estão em reunião. Então, às vezes, a gente... Professora Denilson, o microfone está aberto. Pronto, resolvido. Sobre busca ativa, Giana. A função da tabela é ver, mas a busca ativa depende de outros sistemas, não só nossa, mas também depende do Conselho Tutelar, depende da escola, depende de respostas. Eu dependo de 18 escolas, tem escolas que desaparecem, então é complexo. O cronograma, ele é basicamente para atender o impresso, tá? É para atender o impresso. Também deve ser usado para basear o Classroom. É claro que o Classroom ele tem uma liberdade diferente do impresso. O impresso a gente não vê o aluno, a gente não está presente, e eu posso dividir um pouco do meu conteúdo no Classroom. O que nós vamos pedir para vocês respeitar no Classroom, que as escolas pedem muito. Segunda-feira é dia de postagem. Tem professores que estão postando em qualquer horário. Aí as escolas começam a reclamar, porque os pais, eles costumam num ritmo e eles têm que seguir o ritmo. A não ser o Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, que pode negociar os seus horários com os professores, porque é uma turma, e são pessoas fixas ali, tem professores que estão com 600 alunos. Então, é bom respeitar esse horário de postagens. Outra coisa, respeitar os horários do Meet. Olhar na agenda, ver se tu não está marcando o teu Meet em cima do Meet de outro professor, para não entrar, porque os alunos dizem que às vezes tem 2 professores dando Meets ao mesmo tempo. Tá? Nós vamos manter as faltas. Outra escola sugeriu dar ponto por participação, mas o aluno pode estar fazendo que nem vocês agora. A maioria de vocês está com a tela fechada. Eu não estou sabendo se vocês estão lavando panela, se estão lavando roupa, se estão assistindo TV e deixando
eu não consigo ver. Tá bom, Irivânia? Tá joia ali. Então, isso acontece com o aluno. Eu não vou dar ponto de graça para o aluno. Tá? Eu não vou dar ponto de graça para o aluno. Funciona dessa forma. Eu prefiro a falta. Aí, lá no final, vocês podem fazer uma média. O aluno que mais participou dos meus meets, eu vou dar um brinde para ele, um 10. Então, mas dar assim de graça eu não concordo. Então, eu prefiro manter a falta. Como é que vai funcionar essas faltas? De uma hora para outra, o Estado pode mandar cancelar tudo. É mais fácil nós arrumarmos e dar presente do que nós dar falta. Então, mantenha a falta. O aluno que vê a falta, ele se sente penalizado. Ele se preocupa, ele vai atrás. Outra coisa, professor online. Existe um campo lá, quando a gente digita nota, liberar para o aluno. Libera. Deixa o aluno ver que ele não tem nota. Tá? O que eu vou pedir para vocês? Nós temos a primeira quinzena, que foi diagnóstica. Se algum de vocês abriu para nota, tem que dar nota. Ou cancela. Tá? Ou cancela. Tira aquele trabalho. Porque tu não tem como dar nota para uma coisa que tu está avaliando, para adquirir conhecimento. Eu estava discutindo outro dia com a professora Fernanda de Sociologia. A gente lança o assunto de Sociologia e espera que o aluno responda. Se ele não sabe responder, a gente volta. Então, não dá para me dar nota nisso. Agora, a quinzena 3, que já foi avaliativa, nós vamos deixar aberta. Deixa eu olhar aqui, que dia que vai... Nossa quinzena vai até dia 9. Até dia 9 nós aceitaremos trabalhos. Por favor, coloquem amanhã no mural. Trabalhos da quinzena 3 serão aceitos até dia 9. O próximo agora, que é avaliativo, vocês só vão aceitar até dia 23. E deu. O aluno que quiser fazer, ele vai para a recuperação. Ele vai ganhar 0 e pronto. Tá? A não ser que a Gered me peça o contrário. Mas eu banco isso. Tá? Senão nós vamos fazer papel de bobo. Prefiro fazer papel de bobo no final do semestre do que o semestre inteiro. Então, dia 23 encerra. Ah, professor, eu não fiz. Agora você vai para a recuperação. Tá? As escolas vão chiar? Vão. As escolas vão reclamar? Vão. Mas é o nosso trabalho. E eu sempre digo, nós temos que manter o polo funcionando. Eu gosto de salário. Eu gostaria de dizer que eu sou romântico, que eu sou pedagógico, que eu sou um monte de coisa. Mas não, ninguém trabalha de brincadeira. Eu vou brincar de trabalhar. Tá? Nós trabalhamos para ter salário. Então, nós vamos manter o nosso polo funcionando. Tá? E ele tem que funcionar nesses quesitos. Uma outra coisa que eu notei aqui. Professores, graças a Deus o nosso polo não tem essa reclamação. Mas vamos levantar a lebre. Postura no Meet. Não que nem o professor Odair do torto aqui agora. Né? Esse tipo de postura. Palavreados, falas corretas, cuidado com o que diz, tá? Cuidado com o que tem atrás da parede. Tá? Porque eu sou muito direto na minha fala. Então, cuidado com essas coisas. O linguajar chulo. Não precisaria dizer isso com o professor, mas é bom a gente sempre lembrar disso. Tá? E outras coisinhas, né? Informações desnecessárias, né? A não ser que vocês estão num bate-papo com o aluno mais descontraído. Mesmo assim, a gente tem que cuidar o palavreado. Nós somos modelos, né? Vamos só lembrar disso. Nós somos modelos e temos que manter uma certa postura. Eu digo distância, mas a distância é ruim, né? Uma certa postura. O que eu anotei mais aqui? Eu acredito que era isso. De vez em quando a gente entra em contato com um de vocês. Nós não fazemos isso porque a gente gosta de ficar pegando no pé de vocês ou que a gente não tem nada para fazer durante o dia. É que as escolas querem saber, eles querem o contato de vocês, eles querem os telefones. E nós não podemos dar. Então, nós somos um intermediário. Eu costumo dizer que a minha função do Dicionário é para raio de encrenca. Tá? Porque nós recebemos tudo que as escolas mandam. Nem sempre são coisas sossegadas. Tá? Nós temos que averiguar, nós temos que perguntar. E como é que a gente faz isso? Perguntando diretamente para o professor. Está acontecendo isso realmente? Eu mando a tela, eu mando outra coisa. Algumas vezes eu mando alguma tela direto no grupo dos professores porque aconteceu mais de uma vez.
Não é porque, o professor está pegando no meu pé. Não, é que aquilo ali é um exemplo bom. Ó, não pode acontecer isso. Mais do que qualquer coisa, como dizem os professores para mim, a maioria é visual. Não adianta eu dizer que está acontecendo tal coisa e não mostrar qual é o problema. Então, eu tenho que mostrar, não, está acontecendo isso. Quando termina o semestre, professora Dilamar? 13 de agosto, conselho de classe. Por sinal, é meu aniversário. Adoro. Conselho de classe com aniversário. Delícia. Deixa eu ver aqui. Material complementar, sites de estudos, links de atividades online também não podem ser postados fora da segunda-feira. Podem. Tá? Todo material de apoio, o nome já diz tudo, é material de apoio. Tá? E lembrando, existe um mural para a gente conversar. Eu conversava com outro professor outro dia. Gente, o aluno não sabe o que nós queremos. Ele não sabe. Não adianta a gente pressupor que o aluno é o ser mais inteligente do mundo e que qualquer meia informação ele vai entender. Ele não vai. Pode fazer um textinho bem explicativo, uma carta de carinho. Meu querido aluno, essa atividade consiste em você preencher os quadradinhos em branco que estão do lado das respostas. Uma está correta, as outras estão erradas. Tem que fazer assim. Gente, parece que o cara está falando, não, eu não estou dando aula para o primário. Não, você está. Nós temos que lembrar que a maioria não está lendo. A maioria tem informação visual que corre a tela do seu computador, ele não está vendo nada. Ele tem que parar, ele tem que ler. Então, eu tenho que informar. O pai também que está acompanhando, a maioria deles não tem um estudo que o aluno, o filho pode ser que esteja bem mais à frente dele. Então, nós temos que prever isso. Por que eu estou cobrando isso? Porque há outros problemas em outros polos e eu só estou trazendo para vocês. Uma outra coisa que nós não podemos fazer é exigir que o aluno abra a câmera. Tá? Não pode. O Estado não quer. Tá? O Estado quer que o aluno participe do Meet, mas ele não quer que abra a câmera. Então, eu não vou dar ponto para o aluno que não quer abrir a câmera. Ele pode estar lá jogando Free Fire e não está dando nem bola para mim. Então, uma coisa aconteceu no outro polo e já teve dor de cabeça, já foram parar na CRE e assim foi. Luciana. Ô, Daíra, eu estava verificando aquela tabela ali das atividades e eu percebi que não tem todas as quinzenas aqui. Eu tenho que dar uma olhadinha, porque a tabela que eu fiz tinha um erro. E eu só peguei, porque essa tabela que está ali é coletiva dos 3 polos. Eu tenho que dar uma revisada nela, Luciana. Tá? Ela está pulando as quinzenas ali, eu até estava começando a preencher agora, mas eu vi que está pulando, daí depois poder dar uma... não, quinzena 1, quinzena 3, quinzena 5, quinzena 7, isso? Isso. É que é as quinzenas que está no impresso que teria que mandar atividade. Mas tu pode... Eu posso alterar por atividade 1, atividade 2, atividade 3. Não tem problema. Eu posso mudar isso depois. Ou avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3. Eu acho que é melhor, né? Funciona melhor essa dinâmica. Depois eu altero ela. Quando eu estou postando por quinzena, né? Mas daí... mas eu boto por avaliação. Por avaliação que daí fica mais fácil. É uma dica aqui, já deixa eu até anotar. Eu nem vou preencher ali se tu vai alterar, tá? Vou esperar. Eu vou... Os Meets ali, você já pode ir colocando, participa, não participa, participa parcialmente, né? Aí os professores já vão ver. Eu não entendi, Kátia. Diárias, pode ser as quinzenas. Bom, uma pergunta que está aparecendo bastante do diário. Como é que tu preenche? Tem que preencher de quinzena, tem que preencher diário? Bom, tu tem que preencher o diário. O diário ele está sendo visto pela CRE em tempo integral. Hoje, amanhã, semana que vem, daqui de um mês, eles vão olhar. Eles estão cobrando as postagens ali do plano anual. Isso ali, quem não tem, a partir da semana que vem, se eu tiver folga ou de seu livro, nós vamos começar a cobrar pessoalmente de cada professor. Mandar para o meu e-mail, porque eu sou obrigado a mandar para todas as escolas. Tá? Aí, tu vai lá. O Adriano entrou hoje, né?
E aí ele vai pegar, não, o dia de aula dele é tal dia. Ele vai lá preencher, hoje eu dei aula tal. Daí ele vai ter aula na quinta-feira, hoje eu dei aula tal. Ele não precisa especificar automaticamente, mas o dia de aula dele e a aula dele ele tem que preencher. Se ele quer fazer isso a cada 15 dias, ou se ele quiser fazer isso todo dia, é uma escolha dele. Mas o diário não pode ficar muito tempo sem ser preenchido. Lembrando que o diário é a única coisa que nos garante pagamento, né? Então ele tem que estar em dia. Só peguei o exemplo do Adriano. Pode fazer. Boa noite. Boa noite. Odair, é o seguinte, nós estamos falando sobre o Meet, né? Sobre cobrança de presença no Meet. Eu tenho 2 questionamentos a esse respeito. Qual seria a frequência, tá, de aulas com Meet? E como é que nós vamos saber se o aluno tem equipamentos para participar do Meet? Vai ter um celular, vai ter um computador? Como é que a gente vai fazer isso? Adriano, primeira pergunta. A frequência vamos pegar o teu horário. Teria terça-feira a quarta aula. Tu vai dar uma aula, então é uma falta ou uma presença. Bom, né? Isso aí é mais fácil. Quanto ele tem o equipamento ou não? Quando ele assinou um termo na escola que ele iria para o polo, ele assumiu que ele teria o equipamento necessário para fazer aula online. Ou ele iria para o impresso. E toda vez que um pai me liga reclamando que o professor está cobrando demais ou que ele está exigindo demais, eu digo para ele, o senhor lembra do termo de compromisso que o senhor assinou? Porque ele disse que teria o equipamento necessário. Disse, Ori? Foi. Então, só completando o que o Odair falou, a frequência de Meets é quinzenal, tá? Porque numa semana tu está fazendo tuas postagens, tu está preparando teu material, e na outra semana tu vais fazer os teus Meets, a frequência de Meets, né? E essa questão do aluno ter ou não ter o recurso, o ano passado ele não tinha opção, né? Todo mundo entrou em online e todo mundo entrou em impresso. Então, a gente relevou várias coisas no ano passado porque não tinha opção. Esse ano ele tem a opção do presencial, ele tem a opção do impresso, ele tem a opção do online plataforma. Se ele não tem recurso para o online plataforma, ele que vai para o impresso. Se não tem opção, se ele não consegue nenhum dos dois e o pai quiser que ele volte para a escola, ele pode voltar, né? Manter-se distância. É claro que a gente está correndo risco, com certeza, né? Até que todos se vacinem. Mas é o que o Odair falou, tá? Foi assinado um termo de compromisso para esse tipo de atividade. Então, se não tem, vai à escola e troque, né? Troque a opção. Temos muitos malandros, né, também. Nós temos muitos malandros e eles não querem participar. Kátia? Microfone? Isso. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de dar uma sugestão nas planilhas. Não poderiam ser a quinzena 1 até a quinzena 9, que a gente marcaria as atividades dos alunos desde a avaliação diagnóstica? Eu só não fiz isso, Kátia, porque pelo espaço, né, e pela urgência que as escolas estavam pedindo, mas eu vou alterando conforme a necessidade. Né? Obrigada. Uma vez feita, é fácil alterar. Né? Então, a primeira coisa foi criar ela. Deixa eu ver aqui. Bom, professora, se até em maio ele está sem computador, se ele está sem internet, se não está funcionando, se ele estava sem celular, ou ele vai para o impresso, ou ele volta para a escola física. Essa choradeira de aluno, eu não quero mais. Pode ser que um ou outro realmente quebrou o celular, mas ele sempre pode, a todo momento, voltar para o impresso, para o físico. Ele só talvez esteja dando desculpa para não fazer atividade. E isso aí é complexo. Eu vou pedir para a Kátia fechar a mãozinha, que daí, senão não aparece outro professor. E eu vi que eu acho que a Michele levantou a mão e ela sumiu, foi isso? Foi. Odair, está me ouvindo bem? Pode perguntar. Estou ouvindo. Então, sobre essa questão eu tenho uma dúvida nessa questão do impresso. Quando o aluno ele migra o impresso, do online para o impresso, ele continua ainda na minha turma, eu continuo ainda dando presença, como é que funciona? O impresso tu acompanha por devolução, né, Michele?
Então, na semana que tu deu atividade que tem que voltar, tu dá falta, se ele não voltar à atividade. E na semana que tu só deu material de estudo, que tu não cobrou nenhuma atividade, tu deixa a presença. O impresso é esse controle. Hoje eu tive bastante separação, mas não é uma quantidade gigantesca de material. Um ou outro professor, eu, tipo a Kátia, vai ter que corrigir muita coisa. Mas tem professores que nem apareceu material. Então, esses aí que não apareceram... Eu pergunto porque tem uns 2 meus que estão migrando para o impresso, né? Assim que migraram, e aí tem essa questão. E tem uma outra questão que daí não tem nada a ver agora com essa questão que vocês estão falando, que é uma outra dúvida, não sei se vocês falaram em algum outro momento, porque eu entrei, eu acho que já era mais 7 e uns 10 minutinhos depois, que é uma questão do... eu tenho um aluno autista e foi solicitado um segundo professor. E a minha dúvida é, né, agora, enquanto não chega o segundo professor, foi solicitado lá na escola Paulo dele. Enquanto não chega esse segundo professor, eu vou auxiliar até a mãe, estou auxiliando e adaptando uma atividade para ele não ficar sem. Mas quando chega, como é que vai funcionar isso? Eu não... O segundo professor funciona assim, ó. O segundo professor, ele é responsável por adaptar o conteúdo, mas ele não é doutor daquele assunto, vamos botar assim, Michele. A maioria dos segundos professores são pedagogos, então eles não teriam muito trabalho em alterar o conteúdo. Mas essa semana eu tive que ajudar a professora Daiane com o assunto de sociologia. O que diz a CRE? Que o professor de física, de química, de sociologia, de filosofia, tem que, pelo menos, orientar o segundo professor sobre como adaptar um conteúdo. Tá? Então, serve para todos. O professor entrou em contato. Eu não entendi. Nós temos alunos no ensino médio que ele está sendo alfabetizado, ele não sabe nem escrever. Se a gente pegar os impressos, hoje eu tive o tempo de analisar, pela escrita fina e pela escrita grossa, vou botar assim, pela mobilidade, tem muito aluno ali que ele não sabe escrever direito. Então, quer dizer que ele está em processo de aprendizado ainda. Então, nós teremos que passar para o segundo professor. Depois, cada segundo professor pode me procurar para me orientar quem são os professores da turma, ou pode ir lá no grupo dos professores mesmo. Eu fechei o grupo. Caso, fechei. O segundo professor, a mãe entrou em contato comigo, né? E aí eu orientei ela para a escola de origem solicitar o segundo professor, porque até então fazia um mês que essa criança estava comigo e eu não sabia que ele era autista. Então, ela foi e solicitou. E aí eu estou dando atividade... Até ele vir, tu auxilia. Aí eu estou dando atividade pelo WhatsApp para ela fazendo a atividade com ele, né? Já adaptada ali, né? E aí, no caso... eu vou postar a atividade dele ali, né? Para mim poder ter o retorno. Só deixa eu responder outras perguntas aqui. A Tati. Sim, Tati, tu vai preencher o diário a partir de hoje, tá? Do dia que tu começou. O outro professor disse que teria preenchido, mas fazer o quê? Né? A única coisa que tu precisa, eu acho que é o plano de aula dele. Deixa eu ver se eu entendi o professor aqui. Eu faço o seguinte, eu tenho 2 aulas na semana, 4 na quinzena, uma frequência dada pela participação no Meet, a outra atividade síncrona e 3 sequências pela entrega de atividade. É basicamente isso, professor Adriano. Natália, eu não entendi se é um recado ou se é só um complemento. Tá. Sim, pode continuar fazendo isso. O que eu tinha me lembrado e que ficou para trás? Alguém tem mais alguma pergunta que eu não vi a mãozinha levantando? A Michele tem que desacionar a dela. Isso, obrigado. Está tudo em paz aqui, deixa eu ver. Daí. Tá, o NI ali, só um instantinho, Alice. O NI... Tá, pergunta, Alice, que o NI vai ficar ali, eu me lembro depois. Só para complementar ali da Michele, que eu tenho uma dúvida. Como às vezes tem essa migração do aluno do online para o impresso, a questão ali da frequência, tem a atividade que não é da quinzena avaliativa, que não volta essas atividades, né? É isso. Tem como
ajudar, tipo, não sei, para a gente saber que esses alunos, para fazer esse controle, se pegaram ou não pegaram a apostila, alguma coisa assim, para a gente saber, botar essa frequência deles ou não, porque eles podiam ser online, não sei se vão ser impresso. Alice, eu posso pedir para as escolas me dar esse retorno, mas as escolas exigem muito e devolvem pouco da gente, tá? Então, eu posso pedir sim, mas eu tenho que pedir para... Porque essa é a minha dúvida. Às vezes, vai que ele era impresso, vai que ele era online e depois só me devolveu, não me devolveu a avaliação, mas de repente ele foi para o online. Aí não sei. Essa semana eu vou estar em função de entregar o material ali e sexta-feira eu já quero ver se eu atualizo aquela planilha que eu botei ali para vocês. Aí vocês já vão saber que é impresso. Ah, certo. Ok. Tá bom? Aqui do NI. Professora, Sandra, essa quinzena agora de nota, deixaremos NI. Tá? A CRE pediu para mim deixar ali até o aluno entregar. A primeira quinzena ele vai ter regalia de entregar a atividade atrasada. Como eu disse, a segunda quinzena avaliativa, que é agora essa que vai até dia... Incrivelmente, eu esqueci. Dia 23. Se ele não entregou, ele vai ganhar 0. E pronto. Porque o NI não pode ficar lá. Depois, querendo ou não, no final do semestre, nós vamos ter que resolver o NI. A não ser que foi um acordo de vocês com o aluno veio de outra escola, daí a gente tem que saber de outras coisas assim. Mas, por enquanto, o NI fica ali. Depois eu informo melhor para vocês. O segundo professor tem que postar plano anual? Não. Quem tem que postar plano anual é o professor titular da disciplina. O segundo professor tem que adaptar o plano quinzenal. Isso que o professor titular tem que postar toda semana ou toda quinzena o seu plano quinzenal para que o professor acompanhe pelo Classroom. Sem problema nenhum. Tá? Vai se adaptando. Recado para os alunos, eles não estão lendo. Acredite, tem professor que também não lê. É meio difícil, é complicado. Isso, devolve, professora. Eu pedi para as escolas agora botarem um carimbo para mim saber para que eu tenho que devolver, né? Antes a gente esqueceu de colocar isso. Mas a gente vai devolver para os alunos. A velocidade que essa devolução vai acontecer já é outra história. Tá? Isso daí parte para as escolas. Professora, se eu não me engano, tu consegue bloquear quando tu faz por atividade. Tá? Ou, simplesmente, tu lê ali, fez o Word, li, a sua atividade foi entregue fora do prazo. Ou, né, sua atividade, já deixa claro no enunciado, quando tu der, atividade poderá ser aceita com atraso com penalidade de 40% da nota, ou seja, ela só vale mais 6. Tem que estar claro já no início. Se tu vai descontar a nota de algo, ele já tem que estar claro no início da atividade. Porque quando a gente manda em Word, se tu manda como atividade, eu posso bloquear ela. Se eu mando como livre, aí ela fica aberta, né? Aí o aluno pode entregar a qualquer horário. Aí tu já informa no mural, atividades com atraso sofrerão penalidades. O professor pode fazer isso. Alguma outra pergunta, doutores? Se era o que tínhamos, eu desejo uma boa noite para vocês. Descansar um pouquinho faz bem. Lembrando que na semana que vem temos postagem de novo, que vocês têm que alimentar o nosso querido drive de conteúdo. As escolas adoram aquele drive ali. Nós também. Tá bom? Boa noite para vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Vou sair e fechando, que daí eu encerro a reunião. Boa noite, Odair. Boa noite, Simone. Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite. Odair, posso falar rapidinho contigo? Pode, vou ficar aqui. Eu só vou parar de gravar, tá? Só um minutinho. Tá.